Namaste Narasrinhaya Pralada Lada Daine Hiranyakashipu Vakshaha Shilatanka Nakalaye Nrisimho Parato Nrisimha Yato Yato Yamitato Nrisimha Bhai Nrisimha Irdai Nrisimho Nrisimha Majin Sharanam Prapadye Tava Karakam Malavarenakam Adbhuta Sringam Dalita Hiranyakashipu Tanubrigam Keshavadrita Naraharirupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jai Pralada Maharaj Jaya Nrisimha Deva Jaya Nrisimha Deva Jaya Nrisimha Deva Jaya Nrisimha Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Minhas reverências a ti, ó servo de Sarasvati Goswami, que está tão bondosamente pregando a mensagem de Sri Chaitanya Deva e liberando os países do Ocidente de todo niilismo e impersonalismo. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos falar o verso 60, do capítulo 2. Vamos assim, se puder, vamos dar continuidade até um tempo e limite, aqui da nossa aula. Então esse verso 60, o Senhor Krishna está falando para a Arjuna que os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam a força, até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Então Krishna está falando assim, para Arjuna que temos que ter assim, muito cuidado com os nossos sentidos, porque mesmo um homem de discriminação, que entende o que é real e o que é irreal, mesmo um homem assim, que está se esforçando por controlar os sentidos, podem ser assim, arrebatados de sua condição de controle, porque os sentidos são assim, muito poderosos. Na verdade, os sentidos é que estão nos colocando em contato com essa natureza externa, chamada Maya, ilusão. Então, mesmo que você esteja situado em sua posição real como espírito, como um servo eterno de Deus, mesmo assim há o perigo de você desviar a sua mente por causa do poder desses sentidos. Eles são assim, impetuosos, Os sentidos são projeções da sua mente, para experimentar o mundo material.
Então Krishna aqui está alertando a Arjuna que mesmo que uma pessoa esteja tentando controlar os sentidos, assim, de repente os sentidos, através de sua potência, podem retirar o homem, a pessoa, de sua posição espiritual. Então, Srila Prabhupada, né, diz que há muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam subjugar os sentidos, mas apesar de seus esforços, mesmo os maiores deles, impelidos pela mente agitada, às vezes caem vítima da gratificação dos sentidos materiais. Essa mente agitada, né? Mesmo assim, quem é muito erudito e pessoas também assim transcendentalistas, né? Ficam sob a influência às vezes do modo da paixão e acabam fazendo atividades assim materiais que levam muitas vezes a pessoa a fazer aquilo que não é conveniente à vida espiritual. Então Krishna está tentando explicar a Arjuna, né? Assim também temos que observar uma vigilância constante sobre os nossos sentidos, sobre os nossos pensamentos, emoções. Então Prabhupada diz que mesmo uma grande personalidade chamada Vishvamitra, que era um grande sábio, né, e yogi perfeito, foi enganado por Menaka, uma mulher, né, para desfrutar de prazer sexual. Porque esses sábios, eles controlam os sentidos, né, para segurar, né, a sexualidade. Então, esse yogi, né, ficou assim, totalmente encantado por Menaka, embora ele, né, esse yogi, estivesse se esforçando por controlar os sentidos com assim, rigorosas espécies de penitências e com a prática de yoga. Geralmente, quando as pessoas estão ascensionando as suas energias, né, naturalmente esse segundo chakra, que é responsável pela manifestação da sexualidade, né, ele não se manifesta porque a energia está subindo, né, para os chakras superiores. Porém, mesmo Vishvamitra querendo, né, assim, estando assim, supostamente controlando essa energia, né, dos sentidos, essa energia que sai para o mundo, né, material, que cria a ilusão, quando ele viu a Menaka, né, que devia ser uma mulher assim, excelentemente encantadora, ele cedeu aos sentidos e teve, né, que desfrutou com ela de prazer sexual. Então aqui esse é um exemplo assim, de como mesmo um yogi poderoso, né, pode cair vítima da energia material. Então Prabhupada, ele explica mais ou menos isso, né? Que mesmo uma pessoa fazendo todas as penitências, né, sacrifícios, práticas de yoga assim, bem pesadas, vamos dizer assim, mesmo assim os sentidos, eles são impetuosos, né? Então, assim, naturalmente na história do mundo, assim, há vários casos semelhantes, né? Prabhupada diz que quando não se tem essa plena consciência de Krishna, é muito difícil controlar a mente e os sentidos. Temos que ter essa consciência divina em plenitude, se quisermos realmente controlar os sentidos. Porque os sentidos, eles são manifestações, né, da mente, e sem ocupar a nossa mente em Krishna, nós não podemos parar as ocupações materiais. Porque a mente e os sentidos são criados, né, exatamente para esse propósito de interagir com a natureza material. Então é natural que queiramos desfrutar da energia material com os nossos sentidos. E isso vai satisfazer os objetivos e desejos da mente. De modo que, se não ocuparmos os nossos sentidos, se não pensarmos sempre em Krishna, então, assim, é impossível parar as ocupações materiais. Entende? Não é uma questão de renunciar ao mundo material, mesmo assim os sentidos vão estar ocupados materialmente falando. Porém, quando estamos assim
com os sentidos sempre ocupados em Krishna, em Deus. Então, há uma possibilidade, né? Por isso que Krishna está falando aqui, alertando nesse verso a Arjuna desse poder dos sentidos, né? Não adianta você ter discriminação da inteligência, né? De você entender o que é real e o que é irreal, se você não ocupar os sentidos em Krishna. Então é mais ou menos isso aqui que esse verso quer estabelecer aqui, né? Então, há um exemplo prático que no Bhagavatam, acho que é dado assim por Sri Jamunacharya, que era um grande sábio e devoto, que ele diz que desde o momento em que minha mente passou a ocupar-se no serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna, e passei a sentir um prazer transcendental que se renova a cada instante. Sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto imediatamente olha para outra direção e cuspo no pensamento. Aqui, no caso aqui, Jamunacharya era um devoto, né, de Krishna. E o Vishvamitra, ele era um sábio yogi perfeito. Então há uma diferença, né, que Vishvamitra não estava ocupado na consciência divina, mas era um grande, né, assim, filósofo, né, sábio, transcendentalista, situado na energia divina, mas o Jamunacharya era um devoto, né, santo mesmo. E ele recitou esse verso, né, dizendo que sempre que, desde o momento, né, que ele passou a usar os sentidos nessa ocupação de serviço aos pés de lótus de Krishna, ele passou, né, a sentir assim, uma grande alegria, né, uma felicidade, um prazer que era renovado a cada instante. De modo que não podemos abandonar assim, nenhum prazer material que é oriundo dos sentidos que vem da mente, senão sentimos um prazer superior ao prazer material. E quando ocupamos os nossos sentidos em servir a Krishna, então esse prazer, né, começa a se manifestar em nosso coração. E essa é a única condição de podermos assim sair do jugo dos sentidos que estão interagindo com a natureza, né, material, né, com a Maya, com a ilusão. E esse devoto, né, nesse verso, ele fala, né, assim, porque a vida sexual é algo assim muito forte, né? Na verdade, toda a matéria tem como base a sexualidade, a atração entre os polos, né, feminino e masculino. As pessoas basicamente aqui no mundo material vivem, né, por meio da base da vida sexual. Todos os seres, né, os animais, os pássaros, tudo é uma espécie de dança sexual, baseada na luxúria, né, onde Krishna diz que a luxúria é o portão que nos conduz ao inferno, nesse sentido que a pessoa que está muito, vamos dizer assim, sexualizada, acaba ficando promíscua e os seus sentidos estão constantemente, né, desejando desfrutar vida sexual o máximo possível. Então, para a maioria das pessoas, a coisa mais importante aqui no mundo material é o sexo. E nesse verso aqui, Jamunacharya dá um exemplo assim, poderoso da ocupação da mente, né, em Krishna, porque quando ele passou a sentir esse prazer transcendental que se renova a cada instante, quando estamos ocupados, né, em servir a Deus, em amor, então aquele prazer chamado, né, o mais elevado aqui material, que é a vida sexual, ele dizia que imediatamente só de pensar em sexo, o rosto dele assim imediatamente olhava para outra direção e ele cuspia assim, no pensamento, dizendo assim que só de pensar em sexo isso já era assim muito desagradável perto do prazer transcendental. Então isso é um fato, né? Somos prisioneiros da luxúria
nesse mundo material. Porém, quanto mais nos associarmos com Krishna, com Deus em nosso coração, realmente, assim, quando nos tornarmos um devoto, assim, do calibre de Amunacharya, então tudo aquilo que nos levava a ter prazer nesse mundo material, qualquer coisa, né? Além, né? O sexo é só o exemplo daquele prazer que é mais desejável, né? Onde as pessoas baseiam seus conceitos de felicidade, de prazer, de alegria material, de autoestima, assim, né? Ter uma vida sexual, assim. Então, Jamunacharya mostrou, né? Assim, que ele cuspia no pensamento, assim, né? Então, é o padrão, né? No mundo espiritual, apesar de Krishna estar lá desfrutando com as suas amantes, com as suas esposas, com seus parentes, assim, não há, assim, nenhum momento, assim, luxúria. Temos que entender isso, esse padrão de amor puro. Toda a nossa busca espiritual aqui nesse mundo é exatamente para atingirmos esse ponto de amor puro em nosso coração, que é totalmente, assim, destituído de prazer material. É isso que Krishna está querendo dizer aqui, né? Para termos bastante cuidado com os nossos sentidos materiais, porque mesmo se formos uma pessoa de discriminação, se nós não estivermos rendidos aos pés de lótus de Krishna, então, assim, muitas vezes os sentidos vão nos arrebatar a força, essa é a palavra que ele usa, né? Vai fazer com que a nossa mente caia sempre, em algum tempo vai cair nesse processo da ilusão e sairemos do nosso ponto, né, de nosso centro de consciência. E aqui nesse verso, né, Srila Prabhupada fala do exemplo sexual, que é o patamar, a base material. Então essa é a diferença entre um sábio, Vijvamitra, e um devoto, de Amunacharya, né? Ocupação, né? Ocupa-se no serviço devocional. Prabhupada diz que a consciência de Krishna é um fenômeno tão transcendentalmente bom que, graças a ela, o prazer material torna-se desagradável de imediato. É como se um homem faminto tivesse satisfeito a fome com suficiente quantidade de alimentos nutritivos. Esse exemplo aqui é bem legal, né? Porque quando você está bem alimentado, mesmo assim um leão na selva, depois que ele se alimenta, você pode, assim, passar pelo lado dele que ele não vai fazer nada, né? O leão tem instinto, né? Então, tão logo ele satisfaz o instinto da fome, ele fica manso, vamos dizer assim. Da mesma forma, se você está, assim, satisfeito, né? Está bem nutrido, qualquer, assim, vamos dizer assim, que você está empanturrado, né? De tanto comer, mesmo assim, se alguém colocar alguma comida gostosa ou uma comida interessante na sua frente, você não vai sentir vontade de comer, né? Porque você não aguenta mais, assim, você já está completamente satisfeito. É isso que acontece na consciência de Krishna. Quando estamos com Deus, o prazer, né, a plenitude que o espírito sente é tão grande que qualquer prazer material se torna, assim, insignificante. Esse é o poder, né, de ocuparmos o nosso serviço em consciência de Krishna. E uma das formas de comprovarmos, né, o quanto estamos tendo prazer com Deus é que automaticamente a luxúria, né, a cobiça, a ira, né, o desejo de fazer sexo, assim, tudo isso, assim, vai diminuindo tremendamente, porque esse tipo de gozo material pertence, né, ao corpo, né, físico e mental. Mas quando você já está na plataforma transcendental, vivendo, assim, em intimidade com Deus dentro do seu coração, então é o prazer real da alma. Quando você está nesse prazer real, automaticamente tudo aquilo que significa muito prazer para as pessoas que não estão conscientes de Deus
para você é algo assim até que causa desgosto, né? Automaticamente a pessoa não vai sentir mais aquela vontade de executar desejos materiais quando ela está consciente de Krishna. É isso aqui que Krishna está tentando explicar para Arjuna, né? E Prabhupada diz que também tem um exemplo, né, do Bhagavata, onde Maharaja Ambarisha, que era um grande devoto do Senhor, ele também, né, derrotou um grande yogi chamado Durvasa Muni, só porque a sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Então é um exemplo muito interessante para a gente estudar aí no Bhagavata, né, esse exemplo assim, desse grande devoto assim, que foi meio assim que humilhado por Durvasa Muni, pela ira, né, de Durvasa Muni, que ficou descontrolado seus sentidos, apesar de ele ser assim um dos maiores sábios de todo o universo, ter todo o poder místico, pode fazer qualquer coisa. Ele se sentiu assim desrespeitado pela recepção de Maharaja Ambarisha, né? Assim, julgou, né, que estava sendo desrespeitado, mas na verdade Maharaja Ambarisha ele estava totalmente assim meditando em Krishna quando Durvasa Muni chegou e assim, não notou a presença, né? E Durvasa Muni ficou assim muito incomodado com Maharaja Ambarisha e lançou uma maldição contra ele. No caso aqui, os sentidos, né, de Durvasa Muni assim, se descontrolaram, né? Um yogi assim mais poderoso do universo, né? E os sentidos assim derrotaram, né? Nesse exemplo assim que Prabhupada está dando aqui. E aí, quando Durvasa Muni lançou essa maldição voltou assim contra ele mesmo. Um devoto, né, puro, igual a Ambarisha Maharaja, que está experimentando assim renovadamente esse prazer transcendental com Krishna, né? Ele estava assim em meditação, em amor. Então, qualquer pessoa que lance uma maldição ou faça um julgamento, uma crítica contra algum devoto assim do calibre de Maharaja Ambarisha, tudo isso, né, todo esse sentimento vai voltar de uma forma assim muito pesada para a pessoa que, né, atacou, né, energeticamente um devoto puro. Isso é muito assim grave, né, muito grave assim, porque Krishna ele cuida assim, ele protege pessoalmente todos os seus devotos, desde os neófitos, né, os mais pequenos em consciência, até o devoto que puro assim, que está totalmente conectado assim em amor por Krishna. E aí o sábio, né, assim meio orgulhoso de seus poderes, de sua fama no universo, resolveu agredir, né, insultar um devoto puro. E para ele a situação ficou assim bem complicada. E ele teve que fugir, né, na verdade, Krishna lançou a Sudarshana Chakra contra Ambarisha, contra Durvasa Muni. E a chakra de Krishna é a morte, né, personificada, assim, é o tempo, né, regredindo assim, imediatamente. E Durvasa Muni assim, fugiu para todos os lugares, né, do universo, mas a Sudarshana Chakra de Krishna estava atrás dele assim, para exterminar realmente o sábio, né, tirar o sábio de cena, porque, como assim, né? Como assim? Todo esse poder ele usou, se descontrolou e atacou a um devoto. E esse é o exemplo assim, que Krishna dá, né? Quis assim, imediatamente, vou tirar a vida desse maldito, né? E olha que Durvasa Muni era um ser da mais alta consideração, né, nos planetas superiores. E então Durvasa foi procurar ajuda, né, com Shiva, com Brahma, com todos os seres, e finalmente terminou pedindo ajuda a Vishnu. E Vishnu falou que nem ele, né, como Deus, ele podia fazer nada contra alguém que ofende a um devoto puro, e que Durvasa Muni, a única pessoa que poderia perdoá-lo de fato seria Ambarisha, né? Ambarisha Maharaj, a pessoa que foi ofendida. E na verdade um devoto puro assim nem está aí, né, para quem ofende, ele está além dessas concepções mentais de elogio, de crítica ou de agressão. Devoto puro está além do ego, né? Então, assim, Durvasa Muni foi lá, assim, para Ambarisha Maharaja, pediu perdão,
Imediatamente, assim, né, Ambarish Maharaj perdoou. E Durvasa Muni teve essa lição, que é ensinada para nós, né? Temos que ter, assim, muito cuidado com os sentidos, porque se não estivermos realmente usando os nossos sentidos para nos ocuparmos na consciência divina, né? Quando não estamos dedicando a nossa mente, a nossa vida em satisfazer a suprema personalidade de Deus, então, assim, podemos, né, estamos correndo perigo com os nossos sentidos e podemos cair da nossa dita vida transcendental, vida espiritual, uma vida sem estar, assim, rendido a Deus, né? Então, no verso seguinte, vamos, né, recitá-lo também, no verso 61, Krishna, logo depois de falar para Arjuna, né, que os sentidos são tão fortes e impetuosos que arrebatam a força até mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Krishna está dizendo aqui, nesse verso 61, aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob completo controle e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Então Krishna complementa, né, aqui dizendo exatamente a referência, né, que Srila Prabhupada dá, e no significado desse verso, né, Prabhupada continua dizendo que fica claro que a concepção mais elevada da perfeição da yoga é a consciência de Krishna. Pelo próprio Senhor, né, nesse verso, podemos ver, né, que quando falamos em yoga, em seus diversos estágios de realização, a perfeição daquilo que é considerado mais elevado é quando atingimos essa consciência de Krishna. Porque nesse verso, Krishna está dizendo, né, aquele que restringe os seus sentidos, mantendo em controle, ele fala assim, aquele que fixa a sua consciência em mim, Krishna. Então, fixar a consciência em Krishna é a perfeição da yoga, porque o objetivo, né, por trás da prática de yoga é controlar os sentidos, é controlar a mente, né? Não no sentido assim direto, porque não podemos controlar assim a mente, porém podemos, como Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, fazer a mente ser a nossa amiga. A mente não é ruim nem é boa, porém quando não estamos em consciência, né, de Krishna, a mente age indevidamente e os sentidos muitas vezes, né, nos desviam de atingir a meta espiritual. De modo que se você é um buscador, né, se você realmente quer usar a sua forma humana nesse estágio, né, atual, onde a sua consciência está, Krishna está dizendo aqui nesse verso, né, que devemos restringir os sentidos, porém devemos fixar a nossa consciência nele. E Prabhupada diz que se a pessoa não for consciente de Krishna, não lhe será absolutamente possível controlar os sentidos. Prabhupada aqui, né, falando como um devoto puro, sabe, né, do poder, né, desses sentidos, que muitas vezes são chamados de cobras venenosas, né? Então esse veneno que intoxica o espírito com a vida material. Então sem essa consciência divina, né, Prabhupada usa esse termo aqui, né, absolutamente assim, sem nenhuma condição de controlar os sentidos, se eles não estiverem, né, ocupados em servir ao divino. Isso é muito sério e importante saber, porque não adianta você tentar seguir uma vida espiritual à parte da rendição a Deus. Pode ter certeza que mesmo que você atinja essa dita, né, plataforma Brahman, onde as pessoas querem se fundir na refulgência de Krishna, mesmo assim, por maior que pareça, né, ou atrativo essa realização de se tornar assim Deus, né, por você, mesmo assim, seus sentidos vão te empurrar de volta para essa plataforma material,
até que você realmente realize Krishna. Então, a Prabhupada diz, como foi citado acima, o grande sábio Durvasa Muni teve um desentendimento com o Maharaja Ambarisha, e devido ao orgulho, Durvasa Muni acabou assim, se zangando à toa e, portanto, não pôde controlar os sentidos. E, por outro lado, o rei, embora não fosse assim, um yogi tão poderoso como o sábio Durvasa, mas um simples devoto do Senhor, ele tolerou, né, calado, assim, todas as injustiças do sábio e por isso saiu vitorioso. Se você conseguir manter os seus sentidos, né, fixos em Deus, assim, tudo que possa vir contra você, dentro daquilo que se chama, né, uma agressão material ou mística, você não precisa se preocupar, porque Krishna está protegendo e a vitória, né, já é garantida do devoto, né? Vitória nesse sentido que Krishna não deixa que nada atrapalhe a condição devocional daquele que se rendeu a ele. Então o rei foi capaz de controlar, né, os sentidos. E aqui, nesse significado, Srila Prabhupada vai mostrar quais eram as qualificações desse rei Ambarisha, que executou, né, o serviço devocional assim, de maneira assim, perfeita, usando todos os seus sentidos para satisfazer a Krishna. Então, na história, há vários devotos, né, que são exemplos, que são assim, manifestados para mostrar como devemos atuar com os nossos sentidos para nos ocuparmos em consciência de Krishna. Então, no Srimad Bhagavatam, que é onde está a narração, né, dessas qualidades do serviço devocional do rei Ambarisha Maharaj, está no canto, né, 9, quarto capítulo, versos 18 a 20. Então é dito que o rei Ambarisha fixou a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Então a mente, né? Depois ele ocupou as suas palavras em descrever a morada do Senhor. Ele ocupou as suas mãos em limpar o templo do Senhor, os seus ouvidos em ouvir os passatempos do Senhor, os seus olhos em ver a forma do Senhor, o seu corpo em tocar o corpo do devoto, suas narinas em cheirar o aroma das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor, sua língua em saborear as folhas de tulasi oferecidas a ele, suas pernas em viajar para o lugar santo onde seu templo está situado, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor e seus desejos em cumprir os desejos do Senhor. E todas estas qualificações fizeram-no apto a tornar-se um devoto matpara do Senhor. Um devoto assim, né? Super elevado. Então esse verso aqui que eu acabei de recitar, que está lá no canto 9 do Srimad Bhagavatam, exemplifica realmente como esse rei usava todos os seus sentidos para se ocupar de alguma forma, né? Cada sentido tem a sua função específica de se correlacionar com a natureza material, e você tem que transmutar esses sentidos para viver uma realidade divina, transcendental. Essa é a arte da yoga, assim, ensinada por Maharaj Ambarisha de uma forma completa e perfeita. De modo que Krishna se agrada muito de um devoto que esteja vivendo a sua vida, ocupando a sua mente em estar assim, né, vivendo esse prazer transcendental, né? Krishna é puro prazer. Rama, né, é puro prazer, Krishna. E se estamos com Krishna sentindo esse prazer, naturalmente os nossos sentidos serão usados para satisfazer a Deus. Porque quanto mais satisfazemos a Deus, mais prazer sentimos. Essa é toda a ideia que Krishna está nos mostrando aqui e transcrevendo, né, no Srimad Bhagavatam, assim, um dos maiores exemplos, que é Maharaja Ambarisha, como isso pode ser feito. E Maharaja Ambarisha era um rei, né? Tinha toda a opulência, assim, todas as riquezas, podia usar os seus sentidos, se quisesse, para aproveitar esse mundo material assim, de uma forma, né,
para desfrutar assim, numa quantidade assim, que ele quisesse. Ele era o rei, né, de todo o mundo. Mas, então, o Bhagavatam, esses ensinamentos espirituais têm essa característica maravilhosa de nos mostrar que, mesmo que você seja assim, o mais rico, né, assim, materialmente, ao mesmo tempo você pode ser assim, o mais rendido a Deus, desde que você ocupe, né, a sua mente em entender esse processo, use a sua inteligência assim, para discriminar corretamente. E a perfeição dessa discriminação significa que você se rende àquilo que é real, e entende que o que é real, o que está por trás de tudo que é real, é a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Então o Bhagavad Gita ele tem, né, essa alma de Krishna. E Srila Prabhupada, como um devoto puro, expressa assim, vários exemplos para que possamos compreender o verso de uma forma mais profunda, né, do que significa isso, né, dos sentidos, né, dos sentimentos de uma alma em relação a Deus. Então aqui nesse significado, assim, fala-se que Ambarisha Maharaja tornou-se um devoto Matpara do Senhor. E Prabhupada diz que essa palavra, né, Matpara, é muito importante nesse contexto, porque estudando a vida de Maharaja Ambarisha, aprendemos como tornar-nos Matpara, transcendentais, completamente transcendentais. É dito que Srila Baladeva Vidyabhushana, um grande erudito e acharya nessa linha, né, Matpara, assinala que ele diz, né, que só iremos controlar os sentidos por completo à força do serviço devocional a Krishna. Temos que fazer essa força, né, esse trabalho pessoal de ocupar os serviços, ocupar os sentidos a serviço de Krishna. Só assim, realmente, poderemos falar em termos de controle, né, ou autocontrole, quando estivermos assim, completamente rendidos, né, os nossos sentidos para a divindade em nosso coração. Então, a Prabhupada diz que tem esse exemplo, né, do fogo, né, que é dado também, assim, que como o fogo ardente queima tudo dentro de uma sala, o Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todas as espécies de impurezas. Nesse sentido, né, que tudo aquilo que queremos desfrutar materialmente, através desse desejo, né, dessa luxúria, da cobiça, tudo isso é uma espécie de impureza. Então, Deus, ele dentro do nosso coração, se estivermos realmente ocupados a serviço dele, então o Senhor Vishnu é como uma fogueira, né, um fogo assim, muito poderoso, que nada pode competir com ele, em termos de satisfazer os sentidos, se nossos sentidos estiverem dedicados a ele. Então, Prabhupada diz que o Yoga Sutra também prescreve meditação em Vishnu e não meditação no vazio, que os pretensos yogis que meditam em algo que não está na plataforma de Vishnu simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca inútil de alguma fantasmagoria. Então isso é Prabhupada dizendo, né? Porque a meditação, né? Meditação é quando os nossos sentidos internos. Então muitas vezes as pessoas sentam e simplesmente ficam assim, pensando, ou não pensando, né? Ou ficando só na respiração. Mas isso não é uma meditação de fato. Meditação significa você entender que Krishna, Vishnu está dentro do seu coração e você ocupa, né, seus sentidos internos em ter atenção a essa forma. Acredito que no canto 11 do Bhagavatam ensina-se como a meditar nessa forma, né, de Vishnu no coração. É uma meditação muito poderosa. Porém, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz que devemos meditar, né, nos passatempos de Krishna e no santo nome também de Krishna, para que o objeto, né,
daquilo que queremos alcançar realmente, seja Krishna, né? Assim, meditar assim, no santo nome, essa é a verdadeira meditação. Então, quando você cantar, né, feche os olhos, né, ou fica aberto, não importa, e preste bastante atenção, né, quando você estiver cantando, assim, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Assim, fixa bastante a atenção em cada sílaba. Essa vai ser assim a meditação real. E esse santo nome, quanto mais atenção devotada que você der com os seus sentidos, né, principalmente a língua e os ouvidos, esse amor puro de Krishna vai se manifestar para você, conforme nos ensinou e nos promete Krishna na forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, né? Não ser assim um pretenso yogi que, ao meditar numa espécie de vazio, acha que vai conseguir atingir alguma coisa significativa. Então não é isso que Srila Prabhupada assim, está nos ensinando, né? Não devemos atingir uma fantasmagoria, algo assim, sem forma, sem nome, sem nada. Isso aí praticamente é uma perda de tempo. Então, ao meditarmos em Krishna, as impurezas do nosso coração, né? A nossa mente, o espelho da nossa mente, assim, vai ser limpo e vamos poder, assim, Krishna vai poder se manifestar em nós, né? Então, a partir daí, desse dito, assim, né, esforço ou sacrifício, iremos obter esse prazer transcendental que nos dará, assim, completo controle sobre a mente e os sentidos, e isso vai fazer com que nós sejamos, né, senhores da nossa vida, dando assim uma possibilidade para que após a morte desse corpo físico possamos assim voltar para o reino de Deus, né, onde os sentidos são todos ocupados no serviço devocional. Então, da mesma maneira, aqui no mundo material devemos ficar conscientes e tentar nos ocupar o máximo possível em ocupar, né, a nossa mente em Deus, porque essa é a situação do mundo espiritual. Temos que ser assim totalmente conscientes de Krishna, né, devotados à personalidade de Deus. Então essa, né, como disse Prabhupada, é a meta, né, da verdadeira yoga. Não dessas ditas yogas aí que nunca pensam, nunca meditam em Deus, não sabem qual é a forma absoluta que Krishna revelou. Então ficam assim, né, pensando assim, em formas, símbolos, mas não é a verdadeira meditação que Krishna nos ensina no Srimad Bhagavatam, que Chaitanya Mahaprabhu nos falou. Então esse verso, né, esses dois versos aqui são bem assim, irmãos, né? Um completa o outro. Então aqui Krishna, para terminarmos, né, vamos repetir assim que Krishna está falando que se restringirmos os nossos sentidos, essa é a prática da yoga, né, mantendo sob completo controle, fixando a consciência, né, a nossa consciência nele, então somos conhecidos como pessoas de inteligência estável. Inteligência estável significa a discriminação perfeita, fixa, né, naquilo que é eterno. Então, geralmente, se a pessoa não fixa a consciência em Krishna, então a sua inteligência, por maior poder de discriminação que possa ter, de entendimento, né, de sabedoria, mesmo assim, ela não vai conseguir restringir os seus sentidos, né, e vai acabar perdendo o controle, e essa pessoa vai cair na energia material, e essa queda pode ser assim, muito profunda, a ponto da pessoa assim, esquecer completamente a vida espiritual. A pessoa pode se atrair por coisas, né, pelas ditas, né, impurezas, que vão fazer novamente que vivamos uma vida em ilusão, no falso ego. Temos que tomar bastante cuidado assim, quando entramos na vida espiritual, para proteger, né, a semente, né, do nosso serviço devocional com muita dedicação ao Senhor Krishna, porque a ideia é usar todos os instrumentos que Krishna nos deu nesse mundo material para fazer esse trabalho, né, yógico de
nos unir a Krishna em amor, com plena atenção, percebendo que Ele está em nosso coração, limpando, a cada dia está limpando as nossas tendências luxuriosas, materialistas, e na medida que Deus fica satisfeito com os nossos sentidos, Ele vai assim, revelando, né, a sua personalidade cada vez mais. Então vamos chegar a um ponto onde a nossa consciência vai estar assim tão pura, né? Nossa mente, né, vai estar assim tão pura, que vamos entender a verdadeira natureza dos fatos, do porquê estamos aqui nesse mundo material. E no final vamos até acabar rindo de tudo, de assim, poxa, como eu me deixei, né, cair assim, tanto sob o controle dos sentidos, e você também passa a ver assim, o mundo material, a humanidade, completamente controlada pelo modo da paixão e da ignorância, mas você passa a ter, né, essa posição de crédito, igual Maharaj Ambarisha teve, e segue confiante na sua vida, sabendo que ninguém, nem nada pode confrontar um devoto sincero de Krishna, porque Krishna no coração assim, tem como a coisa mais preciosa, né, mais valiosa para ele, é o coração rendido de um devoto, uma pessoa que tem a inteligência, né, estável. Então é isso, né? Tendo essas referências, né, vamos assim, aplicar um pouco mais de sacrifício na nossa vida humana para reconhecer esse ser assim, tão misericordioso, bondoso, que está nos dando essa experiência humana agora, né? Vamos usar a nossa mente para fazer um bom trabalho nesse mundo material, servindo assim, com muito esmero, com muita sensibilidade, sentimentos, devoção, para voltarmos para a nossa morada suprema. E enquanto estivermos aqui nesse mundo, também podermos assim, gozar desse prazer transcendental, que vai tornar todo o mundo material assim, insignificante, assim, nesse sentido, na posição que o mundo material ocupa na relação de prazer com o espírito, né? Não vamos mais ficar identificado com o corpo material e ficar assim, vítima, né, dos nossos sentidos. Vamos ser assim, vamos ter assim, ser poderosos, né? Porque se estamos com Krishna, temos muito poder para decidir, né, a responsabilidade que queremos ter na vida. E aí criamos uma realidade de amor que ninguém pode destruir, né? Confrontar assim, mesmo que, entre aspas, essas outras pessoas de fora pareçam poderosas, né, tendo assim todos os sentidos, todos os poderes místicos, mas para um devoto de Krishna ninguém é tão poderoso assim. Vagalumes tentando acender luzes diante do sol, né, de Krishna assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses versos do Bhagavad Gita. Né? E vamos estar sempre atentos aí aos sentidos de ver, ouvir, tocar, cheirar, degustar. E também o nosso sexto sentido, né, de perceber, né? Além. Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada Haribo.